Então, voltamos agora ao vivo aqui com o Robert Broughton, com a palestra A Nova Consciência nos Negócios, balanceando cabeça e coração no mundo dos negócios. O Robert atualmente conduz workshops internacionais sobre a vida consciente, mas tem uma extensa experiência em vendas, marketing e atividade de empreendedorismo. Ele é americano e está aqui conosco ao vivo. Robert, it's a great pleasure to have you here. And I'm sure É um prazer estar aqui com você. Eu tenho certeza que as pessoas vão gostar muito da sua apresentação. Very wonderful to be here, and even though we're in a studio, it's very wonderful. Thank you. It's very wonderful to be here, and it's quite amazing in this day of technology how I can be in a small room here speaking to 40,000 people. So eu posso estar aqui nesta sala tão pequena e ser visto por tantas pessoas. É uma grande responsabilidade, é uma coisa que me alegra muito, é maravilhoso. Eu espero que eu vá me lembrar agora de tudo que eu tinha para dizer, porque eu estou ficando um pouquinho mais velho, então duas coisas estão me acontecendo. Primeiro, quando a gente, em geral, né, quando se envelhece também, a gente começa a perder um pouquinho de memória. E a segunda coisa é... esqueci. Bem, então, o assunto que eu quero falar basicamente hoje é um novo paradigma que está começando a acontecer no mundo dos negócios hoje. E ainda está totalmente desabrochado, ele está ainda no seu início, na sua fase inicial. Mas os executivos de muitas grandes empresas no mundo hoje estão começando a observar isso e saber disso. E o que eu gostaria de enfatizar, explicar esse paradigma da maneira mais simples possível. Então, digamos o seguinte, a maneira como os negócios são feitos até agora, o princípio indutor, né, dos negócios até agora tem sido que dinheiro cria felicidade, gera felicidade, você precisa ter dinheiro para ser feliz. Bem, e tem um pouco de verdade nisso, nós precisamos de um pouco de dinheiro para fazer as coisas que precisamos fazer para ser felizes, para fazer funcionar o nosso negócio. Claro, você precisa de um pouco de dinheiro aí, mas esse paradigma que está tão arraigado na nossa maneira de pensar, de que tudo e apenas tem a ver com dinheiro, que é o lucro final de uma empresa, esse paradigma está começando a ruir. E eu até nem vou chamar isso de uma nova maneira de pensar, mas eu vou chamar isso de uma nova consciência, porque ela vai além do pensamento. É parte dele, mas, na verdade, é que vai além do pensamento. E, essa mudança é tão simples e tão profunda que acontece assim. Em vez de dinheiro ser igual à felicidade, a gente inverte essas duas palavras. É a felicidade que cria o dinheiro, que gera o dinheiro. É a felicidade que leva ao dinheiro. E que empresa, eu acho que muitas pessoas poderiam me dizer, que empresa no mundo hoje... Já foram feitas pesquisas a respeito disso. Eles perguntam, por exemplo, a estudantes universitários em pesquisas que companhia seria escolhida como a melhor para se trabalhar. Essa empresa é o Google. Normalmente é Google, as pessoas falam em Google. Por quê? Porque a principal razão para isso é que é uma grande oportunidade que são possíveis dentro dessa empresa, mas é a maneira como eles tratam os seus funcionários, seus colaboradores, é o cuidado que eles têm em garantir que os colaboradores adorem o seu trabalho, que estejam felizes fazendo o que eles têm a fazer. Então, a gente pode ver na internet, se você colocar Google, né, no Google e procurar por fotos dos escritórios da Google. Então, põe lá no Google. Google, fotos
de escritórios. Aí vocês vão ter uma ideia do que é trabalhar no escritório da Google. Então, eles têm lugares onde as pessoas são massageadas, as pessoas podem meditar num determinado canto, eles têm restaurantes com vários tipos de comida. E esses serviços são 3 ou 4, que eu estou mencionando apenas, mas tem muito mais. Então, parece algo de outro planeta quando você olha essas fotos. E quem não gostaria de trabalhar no Google? Deve ser fantástico. Então, eles sabem isso. E há mais ou menos 4 anos atrás, eu participei de um festival de artes no deserto em Nevada, que é o festival do Burning Man. Então, 60 pessoas que se encontram no deserto por uma semana. Eles ficam, né, em cabanas, e é um lugar, é um festival muito inovador. Nós fomos juntos com as pessoas que eu fui, né, num ônibus, e tem Larry e Sergey, que são os proprietários da Google. Então, o ônibus parou lá nesse festival de arte e o Sergey Brin, que é um dos donos do Google, pôs a sua barraca em cima do ônibus. E eu perguntei, puxa, mas por que esses caras estão num festival de arte como esse? Então, alguém me disse, porque eles vêm aqui para encontrar pessoas que são pessoas bastante diferentes, que pensam de maneira diferente, que pensam fora do quadrado, pessoas que a gente não esperaria encontrar em escritórios de empresas de alta tecnologia. Então, essas pessoas estão abraçando esse tipo de nova consciência nos negócios. E uma outra empresa que também está abraçando esse novo mundo é a Apple. Vocês sabem que recentemente, né, o Steve Jobs anunciou que está saindo da Apple, está se aposentando, né? Mas na CNN e apareceu na internet também, ele disse que a Apple é uma empresa com coração. E quantas vezes você ouve isso? A Apple, supostamente, eu acho que é a maior empresa no mundo hoje. Eu acho que já está no topo, né, da lista das 500 melhores da Fortune 500. Então, uma companhia com coração. O que significa isso? O que quer dizer uma empresa com coração? Comparado ao quê? Uma companhia com mente. Então, vamos examinar aqui por alguns momentos. Eu quero considerar o nosso cérebro. O cérebro que nós temos tem 2 lados, 2 metades. O lado esquerdo é o lado como o cérebro evoluiu para abrigar o pensamento racional. E o direito tem as emoções, a intuição. Outra maneira de ver isso é que o lado direito do cérebro experiencia, né, vivencia a realidade diretamente, e o lado esquerdo, ele interpreta esta realidade. Então, é o lado racional, e nós precisamos desses 2 hemisférios, né, cerebrais para manter o nosso equilíbrio. Um vilão chamado René Descartes, ele fez uma declaração, ele falou, eu penso e por isso existo. Então, o que aconteceu? Então, quer dizer que o pensamento se tornou a coisa mais importante do mundo, certo? Bem, vamos voltar um pouquinho no tempo e vamos conversar com René Descartes sobre isso. Então, ele trouxe para o primeiro plano coisas que estavam acontecendo há algum tempo, mas a civilização humana começou a seguir essa trilha de favorecer o lado esquerdo do cérebro. Então, o pensamento racional se tornou a ordem do dia, a maneira de como fazer as coisas. E chegou a um tal ponto agora que, se você for examinar o orçamento de qualquer escola no mundo, esse orçamento vai ter 80% devotado à matemática e ciências e 20% às artes e esforços ou atividades criativas. E o que nós chegamos agora ao ponto de
o lado esquerdo que nos conecta diretamente à realidade está sobrepujando o lado direito e sobrepujando as emoções e a intuição que estão morrendo. Se isso não entrar num equilíbrio, os seres humanos vão estar em perigo sério. Eu não acho que ninguém tenha feito isso deliberadamente. E não há pensamentos malvados de como vamos destruir a humanidade, fazendo que todos só vivam do seu lado esquerdo do cérebro. Mas isso é o que acontece, porque matemática e ciências têm a ver com poder, com controle também. E quando a gente funciona através do cérebro direito, é mais suave, ele tem mais a ver com cuidado, como Steve Jobs disse, com o coração. E normalmente as palavras que escutamos no mundo dos negócios são normalmente o resultado final, o lucro final, ter certeza que as coisas estão funcionando bem financeiramente, estar felizes com o que estamos fazendo, ter poder. E essas palavras, esse tipo de palavras, estão mais ou menos desconectadas das sensações de como realmente as coisas funcionam. Então, o novo paradigma nos negócios agora está mudando, está voltando um pouco para esse equilíbrio entre o hemisfério direito e o hemisfério esquerdo do cérebro. As mulheres nos negócios estão abraçando muito isso, provavelmente muito mais do que homens. E normalmente o que parece ser o que está acontecendo é quem é a maior e mais poderosa mulher de negócios. No mundo hoje, é verdade, ela é negra, é a Oprah Winfrey. Eu acho que ela é a primeira mulher negra que chegou ao topo. Ela fala sobre esse assunto muito e ela está conectada com o professor desse novo paradigma e que um autor que já escreveu 2 livros sobre isso, e ela fez uma série de 10 semanas sobre esse autor, e, na verdade, usando o seu poder, a sua influência e a sua empresa de televisão, ela está introduzindo essa consciência mais no mundo, da maneira que ela consegue fazê-lo. E o que esse autor, Eckhart Tolle, que é o autor, ele fala essa maneira em que o ser humano encontrou de viver, ou seja, na beirada de algo que traz guerra, que traz conflito, que traz pobreza e todas as coisas que são destrutivas para a humanidade. E tudo isso está acontecendo devido a essa falta de equilíbrio. A vida sendo dominada pelo lado esquerdo do cérebro e o mundo dos negócios, os negócios precisam mudar, sair desse molde, sair desse paradigma e para passar para o novo. Em 2008, 3 anos atrás, quando essa crise financeira começou, o governo americano começou a tentar pôr tudo de volta no lugar. O presidente Obama respirou fundo quando a crise começou a se resolver e ele disse: os negócios modernos precisam mudar e muito. Mas isso não está acontecendo. Não está acontecendo. E isso foi dito pelo presidente dos Estados Unidos há 3 anos. Bem, e o que é que está acontecendo? Nós estamos novamente na beira dessa nova crise, e dessa vez talvez não seja mais tão fácil sair dela. Talvez ela exija muito mais do que injetar trilhões
de trilhões de dinheiro que os Estados Unidos dizem que não tem, mas que podem ajudar a sair disso. Mas precisamos fazer algo semelhante bem rápido. E